Meu amigo, não tá fácil para quem depende do INSS. Além disso, ser um clássico esquema de pirâmide, onde os que entram agora sustentam os que já estão recebendo por esse esquema, por esse sistema aí, o INSS também deixa o pessoal esperando. Olha só, no governo Lula, no desgoverno Lula, esse que nós estamos vivenciando a duras penas, a fila do INSS bateu um novo recorde. É o pior momento dessa fila terrível, quase tão ruim quanto a fila do SUS, não é? É o pior momento neste governo Lula 3.0. São mais de 2 milhões de brasileiros na fila do INSS esperando por algum benefício ao qual, muito provavelmente, a maioria tem direito. Então, uma situação muito ruim que, obviamente, impõe a muita gente, uma grande parcela dessas pessoas, uma situação monetária, financeira bastante complexa. Pessoas dependem disso, do benefício, para conseguir se sustentar e ficam esperando meses em alguns casos. E quer saber o que é pior nessa história? Porque sim, pode ficar pior. Esses números aqui são de dezembro, são os dados mais recentes divulgados pela Previdência Social. E de lá para cá teve greve de médico perito, enfim, a coisa só piorou. Vamos conversar sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, os dados são de dezembro de 2024, portanto, e olha só, o mês de novembro do ano passado já era o recorde nesse governo Lula, quando tinha quase 2 milhões de brasileiros já na fila de espera, aqui 1.985.000 brasileiros. Agora, esse número atingiu 2,042 milhões de requerimentos em aberto. E aqui tem de tudo. Obviamente, tem requerimento de auxílio-doença, auxílio acidentário, salário maternidade, aposentadoria e outros tipos de atendimentos, como revisão de alguma coisa, liberação de pagamentos, enfim, toda a gama de benefícios e requerimentos que são fornecidos ou administrados pelo INSS. A gente encontra nessa fila de 2 milhões de pedidos. É muita coisa de fato. Não significa necessariamente 2 milhões de brasileiros, porque uma mesma pessoa pode ter mais de um requerimento em aberto lá no INSS. Agora, olha a demora para a liberação desses dados. Esses dados foram divulgados ontem, dia 2 de abril. Estou gravando este vídeo na quinta, dia 3. Dados de dezembro ainda, meu amigo. Não tem nenhum outro dado que seja tão demorado assim. Empresas que têm que entregar um balanço contábil, verificado, auditado, apresentar isso para o mercado, fazem isso antes desse prazo, mais de 3 meses de atraso. Isso não existe. Já terminamos o primeiro trimestre de 2025, daqui a pouco a gente vai ter os dados gerais de inflação, crescimento econômico, etc. E agora que o INSS está entregando o último dado de 2024. Obviamente é porque a situação está muito pior. Os dados não são aqueles que o governo gostaria de apresentar, obviamente. O tempo de espera também aumentou. Antes estava em 39 dias, lá em novembro subiu para 42 dias, né? O senhor Alessandro Stefanuto, né? Alessandro Stefanuto, que é presidente do INSS, falou lá em janeiro para o pessoal aqui do site Poder 360 mesmo. Ele falou que haveria ali, né, até o fim do primeiro semestre deste ano, o prazo médio para concessão dos benefícios vai cair para 30 dias. O prazo legal é de 45 dias. Só que lembra, isso aqui é uma média. Então, não significa que todos os benefícios estão sendo atendidos no prazo legal, né? Tem uma parte grande aí, com certeza, que está com mais de 45 dias. Quanto mais próximo fica a média desse patamar legal aqui, isso significa que mais gente está esperando mais do que a lei determina para ter o seu benefício, o seu requerimento analisado pelo INSS. E aí, né, o cara lá, o Stefanuto, falou, né, que até 30 de junho isso cairia para 30 dias. Naquela época em que ele deu a entrevista, os dados de novembro apontavam 39 dias, ou seja,
ele piorou o cenário do INSS no fim das contas de lá para cá. Como que ele vai chegar aos 30 dias considerando esse prazo? Eu não sei, a gente não tem dados ainda de janeiro, fevereiro e março, então a coisa pode ter mudado de fato em algum momento. Só que os dados atualizados, dados de dezembro de 2024, nos dão esse cenário, nos dão essa fotografia aqui, que é muito ruim por uma série de motivos sobre os quais eu vou falar agora. Primeiro de tudo, não há grandes indícios de que vai haver uma melhora nessa fila do INSS. Fala sério, tal qual a citada fila do SUS, que eu falei ainda há pouco, essa aqui já é uma coisa até cultural. O pessoal sabe que espera e espera muito para ter uma análise de um pedido, de um requerimento. Obviamente tem requerimentos que são mais urgentes nisso aqui, notadamente o auxílio doença, porque envolve uma pessoa que estava trabalhando, uma pessoa, né, geralmente é uma pessoa que estava trabalhando, pode ter o pessoal que está desempregado, mas ou facultativo mesmo, que são pessoas que não estão trabalhando, mas ou são segurados do INSS ainda por contribuição, ou ainda estão no período de graça, pararam de contribuir, mas mantêm ainda a carência ativa do INSS. Mas grande parte daqueles que tentam o auxílio-doença são pessoas que trabalham numa empresa como autônomos e pararam de trabalhar em função de uma doença, de um acidente, qualquer coisa desse tipo, e agora estão sem dinheiro para se sustentar, dependendo do INSS. E tem direito, porque essas pessoas pagam o INSS. Quem tem carteira assinada é obrigado a pagar, não escolhe, não opta por pagar. É obrigado a pagar o INSS, parte considerável do salário dele, em alguns casos mais de 10%, fica lá retido pela empresa para custear a contribuição previdenciária, o contribuinte obrigatório. Então, se o cara é obrigado a pagar isso, ele tem todo o direito do mundo de receber esse dinheiro quando precisa dele. Mas o cara tem que entrar numa fila dessas aqui, ficar esperando, e vai se sustentar como? Porque não está trabalhando, não está recebendo mais da empresa. Se ele é autônomo, não tem ninguém para ele receber de fato, fica na dependência do INSS e tem problemas aí, precisa de médico, precisa de medicamento, tratamento, fisioterapia, qualquer coisa que seja, e não tem dinheiro, não recebe do INSS durante um longo período. Ah, mas depois vai pagar retroativo. Vai pagar se reconhecer o direito. Mas e esse período até chegar na liberação do requerimento? E para além disso, você tem a situação atual que é, em muitos casos, eu não sei se é no Brasil todo, aqui no meu estado, no Espírito Santo, sim, os médicos fizeram greve. Eu não sei se estão, acredito que não, já saíram da greve. Mas fizeram greve um bom tempo, o que atrasou pra caramba o que já estava muito atrasado. Eu marquei uma perícia para uma pessoa recentemente. O padrão do INSS tem sido a perícia online, à distância, análise documental. Mas nesse caso já mandou direto para presencial. Não sei se a análise documental está sobrecarregada, provavelmente sim. Mandaram marcar uma perícia presencial agora, né, nessa semana, no comecinho de abril que eu fiz. Sabe para quando que foi marcada a perícia? 12 de agosto. Agosto, 4 meses no futuro. E a pessoa recebe o que nesse período? Não recebe nada. É um autônomo. Eu marquei uma perícia para um autônomo que vai ficar 4 meses esperando o INSS analisar a questão dele para, se tiver direito, se o INSS reconhecer o direito, liberar isso aí. Então veja como tudo está piorando no governo Lula. As coisas estão cada vez mais agravadas. É impressionante isso de fato. Parece que não tem área que a gente olhe e que a gente não veja uma piora considerável de todos os indicadores. O INSS é uma coisa muito sensível, as pessoas são obrigadas a pagar isso na maior parte dos casos e depois contam com esse direito, até para aposentadoria. Coitado de quem confia no INSS na sua velhice, porque realmente a tendência é que esse negócio quebre por completo. Mas tá aí o governo Lula piorando, o que sempre foi muito ruim. Convenhamos, o INSS sempre foi uma via crucis para quem tenta acessar esse direito, essa possibilidade. Mas sob o governo Lula tudo tende a ficar ainda pior. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.